Continuando. Exercício do Ramalho, página 22, Ramalho volume 1, página 22, R9, ele fala bem assim. A velocidade média de um automóvel, durante metade do percurso, a de velocidade 1, é de 30 km por hora. A velocidade média de automóvel na segunda metade do percurso é de 10 km por hora, na metade restante. Determine a velocidade média do automóvel no percurso total. Número 1, feita a leitura. Número 2, nós anotamos os dados do problema e fizemos um desenho para expressar esse problema. Número 3, nós temos que nos preocupar com o que o problema pede. O problema pede velocidade média. Vamos partir para a resolução agora. Velocidade média é espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Qual é o espaço percorrido? Ele não diz. Qual é o intervalo de tempo? Ele não diz. Bom, aparentemente nós temos um problema, né? Vamos lá, mas ele falou que é metade, né? Supondo que cada metade são iguais, né? Então, no primeiro caso, a distância é d. No segundo caso, a distância eu vou chamar de d. Portanto, ΔS foi de d mais d, 2d. Respira. Qual o tempo total? O tempo total, senhores, é o tempo que ele demora na segunda parte, mais o tempo que ele gasta na segunda parte. Portanto, esse ΔT eu vou escrever aqui do lado. Esse ΔT vai ser o intervalo de tempo 1, ou seja, do primeiro trecho, mais o intervalo de tempo 2, que é o intervalo do segundo trecho. É muito parecido com esse exterior. Não tenho medo dessas letrinhas, tá? Que a gente colocar D, tenho fé. No final, a gente vai cancelar todo mundo. O meu raciocínio vai ser o seguinte. Eu vou descobrir qual é o intervalo de tempo que ele demorou na segunda parte aqui. E qual é o intervalo de tempo que ele gasta na segunda parte, utilizando a fórmula da velocidade média. Vamos lá. Primeiro trecho. É sempre o mesmo raciocínio, tá bom? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual a velocidade que ele tem no primeiro trecho? 30. Qual é o ΔS que ele gasta, que ele percorre no primeiro trecho? Bom, chamei de d, então eu vou colocar aqui, distância d. Qual o tempo que ele leva? Eu vou chamar de tempo ΔT1. Então, esse ΔT1 vai ser igual a d sobre 30. Respira, não tenha medo. Segundo trecho. Mesmo raciocínio, velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual a velocidade que ele tem no primeiro trecho? 10 km por hora. Qual o espaço que ele percorre? Eu falei que o espaço era d. Qual é o intervalo de tempo? O tempo vou chamar de intervalo de tempo 2. Isolando o intervalo de tempo 2, vai ficar d sobre 10. Então, colocando esse cálculozinho para cá que eu fiz, o intervalo de tempo total vai ser o intervalo de tempo 1 mais o intervalo de tempo 2. Qual é o intervalo de tempo 1? Escrevi aqui, d sobre 30. Mais o intervalo de tempo 2 é d sobre 10. Então, esse intervalo de tempo total vai ser quanto? MMC vai dar 30. Aqui, 30 dividido por 30 é 1. 30 dividido por 10 é 3. Então, eu tenho 1 vezes d, d, mais 3 vezes 10, 3d. Então, eu dei um ΔT igual a 4d sobre 30. Dou uma simplificada por 2, vai ficar 2d sobre 15. Esse é o meu intervalo de tempo. Agora fica fácil eu descobrir qual a velocidade média. Eu não disse que, só para terminar aqui, eu não falei que, jogando esse cálculo para cá, só para ficar mais simples, tá bom? Falei que velocidade média não é o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo, ou, de maneira simples, é o espaço total dividido pelo tempo total. Qual é o ΔS? É a distância que ele percorreu. No primeiro trecho, ele percorreu d, e no segundo trecho, d mais d, 2d. Dividido pelo tempo total, que é quanto? Descobrimos. 2d sobre 15. Então, a velocidade média, continuando aqui, a velocidade média vai ser o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Como é que eu faço o cálculo? A primeira, multiplicado pelo inverso
da segunda. Olha que coincidência aqui. Então a velocidade média vai ser igual a 15 km por hora. A grande questão sempre é se preocupar com o que o problema pede. Você escreve a fórmula, aí depois você vai atrás do que falta. O que faltou aí, na verdade faltou tudo aí, né? Quando ele não der a distância, tu diz qual é a distância. A distância é quanto? Metade, então é D. Qual é o intervalo de tempo? Ele não fala, então é o tempo de um mais o tempo do outro. E é só fazer os cálculos conforme nós aprendemos. O último exemplo dessa parte seria aqui o R10. Ele fala bem assim: uma carreta bem grande, uma carreta de 20 metros de comprimento, ela demora 10 segundos para atravessar um túnel, uma ponte. Tá aqui. Uma ponte de 180 metros de extensão. 180 metros de extensão. Determine a velocidade escalar média da carreta durante o percurso. Primeiro, anotar os dados do problema. Já estão anotados. Segundo, nós temos que nos preocupar em fazer uma situação, um desenho que mostre como o problema funciona. Já fizemos aqui. E agora, nós temos que descobrir a velocidade média. Senhores, é o seguinte. A nossa carretinha aqui, ela... Vou tentar aqui só pegá-la. Um pouquinho. Pronto. A nossa carreta, ela se move e se aproxima da entrada do túnel aqui. Ela se move e se aproxima da entrada do túnel. Pá! Começou o problema aqui. Aí ela vem atravessando todo o túnel e chega na saída do túnel. Acabou o problema? Não. A carreta só vai sair do túnel quando o último pedaço dela estiver à frente do túnel. Portanto, qual é a distância que a carreta vai percorrer? A distância que a carreta vai percorrer vai ser o comprimento do túnel, que é 180 metros, mais o seu próprio comprimento. Porque só quando ela ultrapassa essas duas distâncias, 180 mais o próprio comprimento, é que podemos dizer que ela efetivamente atravessou o túnel. Portanto, o ΔS que ela percorre vai ser de 200 metros. O que o problema pede? Velocidade média. Velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. O que é o espaço percorrido? É o espaço total que ela percorreu, que é 200 metros, dividido pelo tempo gasto, que ele falou ser de 10 segundos. Então, a velocidade média vai ser de 20 metros por segundo. É bem simples. Olha, eu vou terminar velocidade média 20 metros por segundo. Vamos colocar aqui velocidade média, que ele pede também para colocar a velocidade média de km por hora. Lembre-se a regra. Está em metros por segundo, quero transformar para km por hora. Como é que eu faço? Multiplico por 3,6. 20 multiplicado por 3,6 vai dar 72 km por hora. Está bem rápido essa carreta. Bom, terminamos os exercícios básicos. Dei uma revisada nisso. E eu vou colocar nos próximos dias os links. Eu vou colocar os links de pelo menos alguns exercícios mais complicados, propostas e testes do Ramalho, como eu tinha falado. É isso.